bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre suinocultura. E quem está aqui hoje para trazer para a gente um panorama do que está acontecendo lá em Santa Catarina, de ponta a ponta, desde a granja até o frigorífico, é o Marcos Antônio Esprícigo, que atua nesses dois elos da cadeia produtiva. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos vocês que nos acompanham no site Notícias Agrícolas. Estamos aí, Letícia, então, para trocar algumas figurinhas contigo e com quem está acompanhando essa transmissão do site Notícias Agrícolas. Marcos, a gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas diariamente e semanalmente pela suinocultura independente, que agora, nesse começo do mês de julho, tem havido um movimento de uma certa recuperação nos preços, né? Depois de um maio aí que foi desastroso, inclusive a expectativa para o Dia das Mães que foi frustrada. Me explica um pouquinho como que está a dinâmica de mercado aí em Santa Catarina. Sim, Letícia, eu não quero ser repetitivo, né? Acho que o maio, todos sabem o que aconteceu no mês de maio e, como tu disse, né? Foi uma frustração esse Dia das Mães desse ano de 2021. Na realidade, nós estamos com 2021 para o produtor de suínos negativo. Ele, até agora, o produtor está tirando dinheiro do bolso, né? Tirando algo que não existe, que ele não tem, devido aos altos custos. A situação, eu sei que eu vou estar sendo repetitivo, que todo mundo fala, né? Mas conforme os dados da Embrapa Santa Catarina, como nós já vimos em uma matéria sua de ontem, Letícia, o custo de suínos ele está em 60% a 70% maior do que no ano de 2020. Né? Nós estávamos com maio do ano passado vendendo suínos a R$ 4,50. Esse ano nós chegamos a vender suíno a R$ 4,50 também. Então veja bem a realidade da suinocultura do Brasil como que está. Um custo de R$ 7,30, segundo os dados da própria Embrapa, que afirmam isso também, não é o Marcos que está falando isso, a Embrapa está falando isso. Né? Então a realidade nossa ela tem sido dramática nesse ano de 2021. A gente percebe agora, né, com essa questão do frio um pouco mais intenso, né, algumas situações que a gente vê melhorando em níveis de exportação, mas ainda bem que nós temos exportação, né? Eu só fico me perguntando, né, às vezes é a pergunta que a gente sempre faz, quando nós tivemos lá no passado, alguns anos atrás, hein, que foi trancado as exportações, a Rússia, que era o maior comprador nosso, trancou as exportações, nós passamos por momentos terríveis. E aí o que todo mundo sempre falou, não, foi porque foi trancada a exportação. Esse ano nós estamos, desde 2019, com exportações recordes que nós nunca tivemos, né? E nós estamos vivendo crise novamente? Pode isso? Né? Então é uma realidade que a gente está vivendo e falar do futuro é muito complicado quando a gente trabalha numa atividade de altíssimo risco, porque não existe uma atividade, acho que com tanto alto risco como nós estamos vivendo na suinocultura. Agora, Letícia, a expectativa para esses 4 meses, pelo menos até o início de novembro, dia 20 de novembro, por aí, são de recuperação. Só eu não sei se nós vamos conseguir recuperar as perdas de 2021. Né? Eu não sei se nós vamos conseguir recuperar, se nós vamos ter preço para recuperar. Quando a gente fala lá do mercado consumidor, a gente está aqui já há 2 semanas com um movimento de alta, e então a gente começa as negociações lá na ponta, lá com o cliente final, né? E esse cliente está dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, né? E nós que somos do setor produtivo, nós também dizemos, mas nós também não conseguimos mais, nós aguentamos 6 meses, e agora, quem que vai pagar essa conta? Né? Então, nós estamos vivendo, o dilema continua, ele vai continuar ainda, e vamos ter que acompanhar a evolução, o dia a dia, para ver como é que esse mercado vai se desenhar. A tendência é, sim, de recuperação de preços. Nós estamos vivendo, desde a semana passada, a gente viu a Bolsa Mineira, que reagiu bem, né? O Sudeste é o maior centro consumidor do Brasil, ele vem respondendo, está respondendo bem, São Paulo vem respondendo muito bem, e isso carrega junto o Brasil como um todo.
né? Então, essa é a nossa expectativa de uma continuidade de aumento de preços ou então que nós consigamos chegar no preço de custos, mas e recuperar as perdas de 2021. Esse é o grande ponto de interrogação, né, Letícia? Marcos, e você comentou sobre a questão do consumidor, né? Você aí que trabalha na área de frigoríficos e está também, então, de olho nessa outra ponta. Como que tem sido o comportamento lá na ponta consumidora? Como é que está sendo, como que está rodando a mercadoria? Está tendo algum tipo de dificuldade ou não? Agora está conseguindo escoar um pouco melhor? Tem estoque formado ou não? É uma situação que a gente tem percebido, né, Letícia? Além de, vamos dizer, o Brasil, o mundo vive a pandemia, né? A pandemia do Covid, e nós tivemos muitas interferências no meio de tudo isso, onde o consumo, segundo informações, ele ficou mais deprimido nesse ano de 2021. Porém, né, para quem está lá no mercado, na ponta final mesmo, para o consumidor, a gente vê muitas alegações, até muitos colegas postando fotos em grupos, né, mostrando o quilo da carne muito alto, quilo da carne suína muito alta, né? Então, existe também uma realidade um pouquinho obscura nessa relação do preço final para o consumidor, né? Que parece que não fecha as informações do que o produtor realmente está recebendo com o que o consumidor final, lá na ponta final mesmo, está pagando por esse preço de suínos. Ao mesmo tempo, nós vemos o preço do bovino, né? O preço do bovino está alto, né? E as vendas estão acontecendo e com tendência de aumentos ainda no preço de suínos, batendo recordes agora nos próximos meses. Então, também é um ponto de interrogação muito grande. Então, nós acreditamos, Letícia, e todos que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas, que essa diferença entre o produtor e o consumidor final, ela comece a perder forças, é uma diferença tão grande, e que realmente os preços comecem a se desenhar com preços melhores. Agora, como é que vai ficar a briga com a ponta final, eu não digo consumidor, mas aquele que está repassando para o consumidor final, e nós, como é que vai ficar essa briga aí? Eu acho que o que vai prevalecer nesse momento é oferta e demanda, né? Então, existe agora sim uma perspectiva de diminuição de oferta. Nós podemos até falar o que é que ocasionou talvez uma oferta maior, né? Mas eu percebo que agora o que vai predominar nesse momento vai ser a oferta e a demanda. A demanda vai continuar, pode até aumentar um pouquinho, mas a oferta vai diminuir um pouco. E tem consequências dessa diminuição de ofertas. E, Marcos, essa diminuição de oferta, ela foi uma questão programada pelo suinocultor para justamente, então, tentar enxugar um pouco essa produção e pressionar esses preços um pouco mais para cima? Não, eu entendo, no meu simples entendimento de produtor, não existe nada de programação. O que existiu é que saiu fora do contexto do produtor de suínos e principalmente das grandes agroindústrias, das grandes fomentadoras de produção, porque não existia um aumento de produção por parte do pequeno produtor, do produtor médio, não existia. Onde existia um aumento de produção muito grande foi por parte das grandes agroindústrias, das grandes cooperativas. Tanto é que a gente acompanha aí nas informações diariamente, até no site Notícias Agrícolas, de grandes cooperativas recebendo grandes investimentos e aumentando muito a produção de suínos. Isso que tem acontecido. Mas vamos dizer o seguinte, o que aconteceu nesse ano de 2021, que todo mundo caiu do cavalo com os aumentos do preço de produção, o custo de produção. Ninguém apostava em preços tão altos do milho como aconteceu. As grandes não apostavam nisso e tinham um estoque de passagem regular, passagem até a safra de verão e a safrinha, que ainda está vai iniciar a colheita. Essa safra de verão, nós tivemos os problemas climáticos no ano passado, é uma safra pequena,
E a projeção de custos do milho e o soja não eram nos patamares, vamos dizer, o milho de 80, todo mundo se projetava em 80 e foi para 110. O que aconteceu no meio de tudo isso? Todos, né, e os grandes e maiores produtores se viram de mãos atadas, com um custo de produção muito grande, e o que todo mundo tentou fazer? As apostas foram, né, que o mercado fosse fluir, que estivesse andando, e o custo não aumentasse tanto assim. Quando o custo extrapolou, principalmente do milho, de 80 a 110, o pensamento de todos, e todos que produzem, e principalmente do grande produtor, vamos diminuir pesos. Nós temos que diminuir, nós não temos um custo menor de milho, não temos como comprar milho, pode faltar milho, foi esse o entendimento, vamos diminuir o peso do animal vivo. E nessa tentativa de diminuir o peso do animal vivo, as grandes empresas que compravam suíno no spot pararam de comprar e, além de não comprar, baixaram o peso do seu animal produzido. Então, se estavam com 120, 130, quiseram baixar para 110 para diminuir o custo de produção. E nessa situação de baixar o peso do animal vivo, nós aumentamos a oferta. Foi o que aconteceu. Então, o maior responsável de tudo isso, sem dúvida, foi o aumento de produção, desenfreado pelas grandes, que recebem recursos, ao passo que o produtor não recebe esses recursos. Quero frisar muito bem essa situação, né? E aí nós pagamos toda essa conta. E aí o custo subiu demais, e as grandes diminuíram o peso do seu animal. Diminuindo o peso, aumentou a oferta e o mercado não conseguiu absorver. Só essa a explicação. Por que o bovino não caiu preço? Porque a produção dele está regulada e não tem essa interferência tão grande de grandes agroindústrias produzindo e aumentando tanto a produção. Então, essa é a situação que nós enfrentamos no ano de 2021. Certo, Marcos, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Ok, Letícia? Então tá bom. Fico à disposição sempre de vocês, do site Notícias Agrícolas. Sempre que vocês precisarem, a gente está aí à disposição de vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Antônio Sprícigo, que é suinocultor e também proprietário de frigorífico lá em Santa Catarina, nos trazendo detalhes de como que está esse começo do mês de junho por lá. Segundo ele, essa primeira quinzena houve uma recuperação dos preços depois de um maio desastroso. Inclusive, havia uma expectativa de um Dia das Mães mais promissor para o mês de maio na suinocultura, mas isso foi frustrado. Os suinocultores aí ficaram com preços muito baixos, amargando, além dos preços baixos, altos custos de produção. E agora, no começo de junho, há então esse movimento de recuperação e, segundo o Marcos, há uma expectativa de que pelo menos até o final do ano esses preços continuem se recuperando, porém não se sabe ainda se esses preços vão chegar até pelo menos empatar com os custos de produção e também se vai ser possível ao longo desse próximo semestre repor as perdas dos suinocultores ocorridas então nesse primeiro semestre, já que, de acordo com o Marcos, o suinocultor teve que colocar a mão no bolso, tirar recurso de onde não tinha para poder conseguir tocar a produção, absorvendo todo esse impacto dos custos de produção que, claro, foram puxados pelo preço do milho e também do farelo de soja. Segundo o Marcos, na ponta consumidora ainda há uma discrepância, né, de preços altos nas gôndolas, muito diferente do que o que é pago para o produtor. Mas, segundo ele, por enquanto, agora, com as temperaturas mais frias, a mercadoria está rodando, né, na ponta consumidora, mas ainda assim a gente tem que ficar de olho aqui na demanda interna. E as exportações continuando bem, isso dá um certo alívio, porque consegue escoar boa parte dessa produção aqui no mercado interno. Antes de finalizar, eu queria deixar a todos vocês um convite. Se você está nos assistindo pelo site Notícias Agrícolas, dá também uma passadinha no nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no canal, ative o sininho, aí você vai receber a notificação sempre que tiver vídeo novo no nosso canal, não vai perder nada. E a gente também está em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo produtor rural mais bem informado. Até já!